assim, ó, anota isso. Não é quando você cai, é o tempo que você leva para se levantar de novo, que vai determinar qualquer coisa que você faz. Você vai cair. Isso é fato, você vai errar. Só não erra quem não tá fazendo nada. Mas se você tá errando, você tá tentando, tá testando, tá aprendendo, tá fazendo. Só que o que vai determinar você é o tempo de reação disso para aquilo. Fala, revolucionário! Seja muito bem-vindo a mais um Revolution Cast, que é o podcast oficial aqui do nosso Mastermind. E hoje a gente tem uma presença muito especial. Um cara brabo que é o seguinte, se vocês não aprenderem com esse cara aqui, vocês revolucionarem a empresa de vocês, vocês não aprendem com mais ninguém, tá? Eu tô aqui diante do meu querido Vitor Hugo Ebert. É isso mesmo? Aí. Beleza? Prazer, meu querido. Ó, Prazer. gente, se apresenta aí, Vitão, pra galera. Bom, prazer. Eu sou o Vitor Hugo Ebert, como ele falou, para quem me conhece. Para quem também não me conhece, continuo sendo Vitor Hugo. E, bom, moro em Portugal há 1 ano, casado com a Vanessa, pai do Davi, da Giovana. Estamos aqui e nos últimos anos trabalhei em algumas empresas aí. Nos últimos 10 anos fui executivo de algumas marcas que talvez as pessoas conheçam, outras não, né? Como Nike, Puma, Samsonite. Ali eu aprendi muita coisa, mas eu brinco, né? Quem olha meus últimos 10 anos, acho que só foi fácil minha vida, né? Eu tive uma jornada muito antes disso, que acaba, vamos contar aqui algumas coisinhas. Mas enfim, estou aqui em Portugal faz 1 ano, tenho uma empresa de gestão de marcas, gestão de empresa. Hoje a bandeira é levantar para ajudar pessoas e empresas a venderem mais. Porque eu entendo que uma empresa que não vende é uma empresa que não tem caixa. Uma empresa que não tem caixa, ela morre. Maravilhoso. Uma pessoa que não vende, que não entra dinheiro, não tem o que fazer. E falta comida, falta recurso. Já aconteceu isso com a minha vida lá atrás. Há 10 anos atrás, eu não tive recurso para colocar comida dentro de casa. Quando isso aconteceu, eu entendi que se eu não vendesse, se eu não colocasse, se eu não vendesse meu tempo, minha hora, minha ideia, eu não conseguiria recurso financeiro para honrar principalmente minha família. Então aí tudo começa a partir disso. Cara, maravilhoso. E é o seguinte, Vitão, para você que esse é um podcast muito antigo, esse é o 3º episódio do podcast aqui. E o que acontece? Para você, se você não sabe, o podcast aqui é para a gente revolucionar empresas aqui em Portugal e na Europa. Legal. E não tem nada melhor do que um cara que já tem todo o know-how que você tem nas empresas que você tá trabalhando, nas empresas que você já trabalhou. E eu queria que você trouxesse, cara, a primeira pergunta que eu queria trazer para você. O que você acha que hoje pode revolucionar uma empresa? Eu sei que as vendas, ela vai revolucionar a empresa, só que o que seria um algo a mais daquilo, a gente sair do piegas, porque é o seguinte, a gente já vê, e não é falando de podcast e tudo mais, mas eu quero que a gente saia do piegas, a gente traga algo fora da curva e fora da média. O que você vem estudando, daquilo que você tem como experiência? Tá, eu vejo são três pilares onde uma empresa tem que ser, uma marca tem que acontecer. A primeira tem que saber se posicionar no físico e se posicionar no digital. São as duas coisas. E elas têm que ter uma congruência esse posicionamento. Você não pode entrar numa loja e ver uma coisa e o digital dela não acontecer, ou vice-versa. Tem um exemplo muito forte que essa semana entrou lá, até numa das lives que eu estava dando, e ele agradeceu. Eu moro numa aldeia e nessa aldeia tem um café. Olha como a internet funciona. Nessa aldeia tem um café. A aldeia é pequena, tem um café, e eu comecei a passar na frente do café, o cara mudou a fachada, botou de preto. Toda vez tem carro, tá começando a aumentar os carros. E eu falei, nossa, que legal, né? E eu não sabia. Ele entrou numa aula minha me agradecendo. Eu falei, o que aconteceu, né? Ele falou que só de eu ir lá conversar com ele e falar pra ele, pô, cadê seu Facebook, cadê seu Instagram, cadê seu Google? Ele fez um Facebook, fez um Instagram, ele mesmo fez o Google Meu Negócio, começou a movimentar, que hoje ele está já procurando outros lugares para alugar ali próximo, só por um posicionamento digital. E um posicionamento simples. Então, o primeiro passo, posicionamento físico e digital. Perfeito. O segundo, para mim, uma empresa hoje, toda empresa, ela tem que, de alguma forma, entrar com automação e toda a parte de soluções neurais, que é onde eu falo muito. Quem está me acompanhando aqui entendeu que uma solução neural, entra no meu Instagram e chama meu galo. O meu galo chama Alfredo. Né? Tem uma história do Alfredo, e hoje meu galo é ele que responde, ele é o meu maior vendedor, é meu galo, que é uma automação, uma solução neural. Então, ou seja, ele tem uma persona, ele tem a personalidade dele, ele responde, não são perguntas feitas, ele responde. Então isso tem revolucionado muitas empresas. E aí o terceiro, e não menos importante, mas é algo que uma empresa que se limita à sua região, uma empresa que se limita ao seu território, seja Portugal, seja Brasil, ou uma empresa que não está internacionalizando, é uma empresa que está fadada também a morrer.
Então, para mim, são 3 grandes pilares que toda empresa ela tem que acontecer. Pode ser nessa ordem, realmente. Então, primeiro você se posiciona no físico, depois você vai para o digital. Do digital você aumenta com toda a parte de automação, IA e solução neural, e depois você internacionaliza. Perfeito, cara. E uma coisa que você falou aí que é muito massa, e que eu acredito que de fato pode revolucionar uma empresa, só que, tipo, a maioria das pessoas não percebe, tá? O Vitão criou o galo dele ali, e tá as coisas. Eu quero que você explica qual que é o racional por trás do galo. Qual que é a nível de branding? Por que você trouxe essa ideia de criar um nome, de criar uma persona? Qual que é o racional por causa disso? Isso aí que a gente vai abrir, isso aqui, né? Vamos lá. Não sei se já falei em algum lugar, Não, isso daqui detalhado. Não, nunca falei, é interessante. Hoje eu começo a ver algumas pessoas grandes falarem sobre isso, mas o que eu estudei? Pessoas se conectam com pessoas. Toda vez que alguém fala, uma das maiores objeções com a inteligência artificial é que você saber que é um robô do outro lado. Certo? Beleza. Na vida nada se cria, tudo se transforma, né? Aí eu comecei a olhar quais foram os robôs que fizeram muito sucesso, que já criaram, que são os avatares. E aí eu me deparo com a Lu, da Magalu, da Magazine Luiza, quem não sabe, lá no Brasil é uma varejista enorme, onde ela tem uma persona que não existe, que é a Lu, da Magazine Luiza. Ela que atende, o saque ela que faz, então tem várias coisas que ela que responde já. Já há muito tempo atrás já criaram essa personificação. Então, e aí, quando você entra no Instagram hoje da Lu, ela deve ter a última vez que eu vi, acho que era 4 milhões de seguidores. A Lu, da Magalu, tem mais seguidores do que a própria Magazine Luiza. A própria marca. Que a própria marca. Então, ou seja, pessoas, elas gostam desse ar de uma humanização do outro lado. Mesmo que ela entenda. Lá quando você olha também um que eu estudei, foi o Louro José, da Ana Maria Braga. Ana Maria Braga. Quem conhece Ana Maria Braga, lá no Brasil, é uma apresentadora, enfim, e ela tinha o Louro José, que era uma personagem que andava com ele, era um papagaio, que ele conversava, tudo mais ali. Todo mundo ama, ou todo mundo conhece o Louro José. Tem um carinho por um boneco, mas ele criou uma persona atrás. E aí, quando eu estava criando ali toda a minha automação dentro do meu Instagram, e eu bati na tecla e falei, cara, eu preciso de alguma forma humanizar isso, né? Como é que eu vou criar? Vou criar o Vitinho, criei o Hugo. A gente fez um brainstorm muito grande ali. Eu confesso que eu não lembro quem fez essa ideia. Falou assim, pô, Vitão, usa seu galo. Porque eu venho falando, minha primeira aquisição em Portugal foi meu galo, né? E aí eu falei, pô, o Alfredo, cara. Eu falo do Alfredo. Pô, nada melhor do que eternizar o Alfredo. E aí eu pego a imagem do Alfredo e coloco ele. Então se você falar com ele, ele fala como se fosse um galo. Ele é um galo português vendedor. Ele se identifica assim. Incentivo vocês a irem lá e conversar com ele. Perfeito. No final ele vai querer vender alguma coisa pra vocês, tá? Fica tranquilo. E voltando à pergunta que eu tava te fazendo aqui, Vitão. Vamos lá. Qual que é o racional por trás desse passo a passo que você criou o galo? Vamos supor, você falou do brainstorm, teve a persona, provavelmente você criou ali. Qual que é o passo a passo? Eu sei que você vende isso hoje e tal, só que a galera não vai saber fazer sozinho. Mas eu acredito que você pode... Eu gosto de ensinar realmente o que é um brainstorm. O que é brainstorm? Brainstorm é uma chuva de ideias. E quando que você chega numa chuva de ideias? Quando eu faço uma chuva de ideias. Quando eu quero a opinião de várias pessoas para aquilo que talvez eu não esteja enxergando. Então, um exemplo, que o nome do Alfredo é algo que eu sabia que eu precisava humanizar, mas eu não sabia em qual nome eu dava. Então eu peço para várias pessoas darem essa ideia comigo. E vou observando várias coisas. A gente coloca numa lousa e vê o que faz sentido e o que não faz. Isso é um brainstorm. Toda vez que a gente usa isso, usa esse momento, né, é quando eu preciso ter ideias de várias pessoas. Ou até minha mesmo. Eu passo alguns dias escrevendo e vou colocando na lousa, num post-it. O que faz sentido eu mantenho, o que não faz eu rasgo e jogo fora. Isso é um brainstorm. Quando que aí você perguntou por que da humanização? Talvez. Não porque da humanização, mas você criar esse passo a passo do coisa. Vamos supor, você falou do brainstorm, e qual que é o passo a passo? Vamos supor, eu vou criar uma persona primeiro, eu vou criar o brainstorm primeiro? Seria o brainstorm a primeira coisa de tudo? Não, porque primeiro, para ter um brainstorm é uma chuva de ideias, tem que ter aonde você quer ir, é o foco. É o foco. Então assim, qual que era o meu foco? Aquilo ali, eu já sabia que eu tinha uma automação, que eu precisava dar um nome para ela, que eu precisava criar uma imagem para ela. Aí tem o brainstorm. Porque, imagina só, eu sento com você agora e falo, vamos ter ideias. Aí você fala assim pra mim, pra quê? Aí eu vou falar pra você, não sei. Você entendeu? A gente tem que ter uma direção. É uma direção, exatamente. Então toda vez que você senta numa mesa para fazer algo, você tem que chamar as pessoas falando, olha, eu quero ir para esse caminho. Nós vamos caminhar para cá.
mas eu não sei qual caminho que a gente vai usar. Eu sei que nós vamos chegar ali. Sabe quando você vai pôr no GPS? Uhum. Você vai colocar que você quer ir daqui para Lisboa. Ele vai ter 3, 4 rotas. Uhum. E ele vai te dar essas 3, 4 rotas, você escolhe. É mais ou menos isso. Você coloca aonde você quer, o final. E aí as pessoas, ou o grupo, ou você mesmo vão dar várias ideias de caminhos. E você vê qual que faz Então, mais a primeira sentido coisa que você naquele- fez foi isso. Tá, É a quero rota. criar uma harmonização para essa automação que eu vou fazer. Isso. Aí depois veio o brainstorm dessa direção que você já vinha. E o próximo passo seria? Não, aí já foi criado. Já. Aí você já criou e já, porque, aí assim, já implementou. a ideia já estava criada, só precisava dar um nome, é ao contrário, né? Ok. Porque eu já tinha identificado uma dor. Bom, isso hoje é uma empresa. Hoje eu vendo essa solução de automação e de uma solução neural que a gente chama. Uhum. Que é você colocar você colocar vida em alguma coisa, num robô. Então você coloca qual os limites que eles têm que seguir, qual que como é que ele tem que se comportar, o que ele tem que falar, o que ele não pode falar, Uhum. até onde ele pode falar, e tudo isso vai fazendo. Uhum. E aí, então, isso já acontecia, já existia já. Eu só precisava saber qual que era o nome que eu dava Uhum. nessa. E o que eu tô te puxando muito pra essa ideia, por quê? Porque já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você. Às vezes a gente aprende algo, só que na hora de ensinar, a gente esquece dos passos daquele momento em que a gente não sabia daquilo. Sim. A gente esquece do eu do passado que não entendia daquilo, então a gente já começa a ensinar do pressuposto que a galera já saiba. Já aconteceu isso com você também. Uma das coisas que eu ensino, inclusive eu vou lançar agora, convido todo mundo a dia 1º, isso é exclusivo, Pode, tá? exclusividade, banda? Ah, não, É. ainda não tem não. Vai rolar. Dia 1º de agosto eu relanço, né? O meu curso chama Fator de Vendas. E uma das coisas que eu ensino lá, dentro do Fator de Vendas, é sobre como é que você explica algumas coisas. Se você usar isso, vou dar de graça aqui para vocês. Se você estudar a forma de falar das pessoas, dos maiores presidentes, das pessoas que ganham hoje, independente de qualquer país, que tem a maior aceitação pública, quando você for olhar, a linguagem deles é uma linguagem simples. Então, o que eu penso sempre? Qualquer coisa que eu for explicar, eu penso assim, eu estou explicando para uma criança de 8 anos. Perfeito, perfeito. Por quê? Quando você fala isso, se eu não sei o público que está do outro lado, eu vou usar palavras simples para explicar aquilo. E aí eu posso usar depois uma palavra mais técnica para pegar um público que eu quero mais técnico. Ou pessoas que mostrem que eu sei. Uhum. Mas quando você usa uma linguagem simples, Você abrange. você abraça todos. E as Uhum. chances das pessoas entenderem você é muito maior. Hoje os maiores comunicadores globais, eles usam linguagem simples. Eles olham, se você for olhar, não é uma linguagem infantil, mas eles explicam como se fosse uma criança de 8 anos. Isso aqui é uma sacada monstruosa. Quando eu peguei essa sacada aqui, minha mente explodiu. Porque isso aqui, cara, isso aqui é ouro. Você poderia cobrar 5 mil euros, porque é o seguinte, o segredo de você ser um grande comunicador é isso daqui. Isso. Se o cara consegue fazer trazer esse mecanismo na comunicação dele, todo mundo vai gostar. Não tem aquele professor, você lembra do professor que chega na sala, todo mundo gosta dele? É isso É aí. porque ele sabe fazer isso daqui. E quando você faz isso, você atende. Existe uma pirâmide de conhecimento, uma pirâmide. E essa pirâmide define em 3 níveis que a pessoa entende o que está falando. Quando você usa uma linguagem simples, você abrange os 3 de uma forma muito rápida. Uhum. Independente. Se o cara tá mais alto ou mais baixo, no meio, a pessoa vai se comunicar com você, vai conectar com você. E aí depois você tem estratégias para você ir abrangindo em funil. Mas esse é o primeiro contato. E você tem um livro que fala sobre isso? Eu tenho um livro que chama Seja Simples. Exatamente. A arte de fazer as coisas de forma simples. Aí, galera, ó, já tá nos mecanismos aí. de Já tá no venda. ar. Chama o Alfredo que ele vende também. O Alfredo também? Mas tá Chama o Alfredo. a pessoa pesquisar na Amazon, acha ou não? A Amazon ainda não subiu. Tá na Hotmart. Tá Na Hotmart, o pessoal consegue achar lá. Tá lá. Seja Simples, pode colocar. Tá na minha bio. Nós Tá, tiramos nossa. agora porque nós estamos numa semana de desafio. Já falou que seu Instagram Mas já volta na sequência. É Vitor Hugo Herbst. O Herbst é Herbst. Se você tem a dúvida, é outono em alemão. Então é só. Outono digita lá não no sei como é que tá. Tradutor. É Google outono em alemão. Vai estar lá, Vitor Hugo e Vitorzinho C. Rapidinho. Então, Posso pegar. esse nome já traz muito daquilo que é esse mecanismo que você quer trazer pra galera, né? Que é a simplicidade. Porque muitas das vezes a pessoa quer ser complexa demais, né?
E a complexidade, qual que você acha que é o problema das pessoas hoje em dia serem complexas demais? Por que você acha que elas não vão chegar em algum lugar se elas forem complexas demais? A ciência diz, não sou nem eu que falo. Pode parar, nós estamos no metade do ano, certo? Sim. Lembra do dia 1º de janeiro desse ano? Se você escreveu as suas metas para esse ano, eu posso garantir que mais de 90% você nem executou. Uhum. E dessas que você não executou, você volta lá. Você vai olhar que você tentou fazer algo que sai do 0 para o 100 muito rápido. Esse ano eu vou emagrecer 20 quilos. Pô, emagrece 500 gramas Sim. por semana, né? É um indicador, né? Eu vou ler 50 livros. Você não leu nenhum. Uhum. Por quê? Você não fez algo simples. Existe um estudo que fala que tudo que você colocou de meta no começo do seu ano, você durou até dia 18 de janeiro, você não fez mais nada. Durou no máximo 18 dias. Se você for olhar, você vai ver que todas elas, você quis complicar mais do que o necessário. Existe um livro, leiam esse livro, chama Adam's Óbvio. Adam's Óbvio. É isso, né? É. Muito bom. Ele fala sobre isso. Imagina um cara, ele é pago para falar o óbvio. Uhum. E quando você vai olhar, ele é pago para fazer o simples. Na realidade é essa. Ele faz o simples, ele olha e fala assim, pô, é só você mudar essa placa, é só fazer isso. Em todas as empresas que eu trabalhei nas marcas, onde eu me destaquei mais, foi fazendo o simples em todas elas. Não, e sobre isso que você está falando, eu estava até falando com um amigo mais cedo, que era o seguinte, tem até uma frase do Anthony Robbins que eu gosto muito, que as pessoas superestimam o que elas podem fazer em um ano e elas subestimam o que elas podem fazer em 10. É isso aí. Entendeu? Então é basicamente o que você está falando da pessoa, vou emagrecer 20 quilos. Não, cara, vamos emagrecer 500 gramas por semana. Você pode emagrecer 20, mas fala assim, vou emagrecer 20 em 1 ano, 2 anos. Aí você funciona isso, fala, esse mês eu vou emagrecer 1 quilo, 2 quilos. Eu vou começar a caminhar 1 quilômetro, 500 metros. Gente, para quem estava sentado no sofá, andar 500 metros por dia já é lucro, já. Uhum. Aí você vai aumentando gradativamente o jogo. Eu aprendi isso em Portugal, né? O jogo é do longo prazo, não do curto prazo. Uhum. Total. Hoje de manhã eu aprendi com um cara, isso aqui me aprendi muito. Eu fui vender as rolhas, cortiça, né? Uhum. Sabe de quanto tempo você tira a cortiça? Não. De uma árvore? Não sei. De 7 em 7 anos. 7 em 7 anos. Só que sabe o que eu descobri também? Que a cortiça vale dinheiro, vale mesmo a cortiça, a partir da 3ª tirada de cortiça. Uhum. Então, ou seja, com 21 anos de árvore, que ela começa a valer dinheiro. 21 anos? Porque você tira... Ela cresce, você plantou, aí 7 anos depois você tira a primeira tirada. 7 anos depois você tira a 2ª tirada. Essa aqui ainda não vale dinheiro. Na 3ª tirada que vale dinheiro, que aí ela é boa, considerada no mercado. Que é para fazer rolha e tudo mais. É o jogo do longo prazo. É o jogo de 21 anos. Só que aí o rapaz que foi tirar a cortiça pra mim, o cara me ligou hoje, essa pegou. O cara me ligou e falou, seu Vitor, tudo bem? Nós tiramos já tudo que a gente tinha aqui pra tirar e tudo mais. Então tá bom, obrigado, daqui a 7 anos a gente se fala. É tão difícil escutar isso de um cara, né? Ele falou daqui a 7 anos. Eu falei, meu amigo, o cara tá falando que daqui a 7 anos vai me ligar. Ou seja, hoje tá programando para daqui a 7 anos. Eu falei, olha, o cara tá plantando hoje, ou seja, ele tirou minha cortiça hoje, porque com certeza daqui a 7 anos eu vou lembrar dele. Uhum. E essa cortiça que vai valer dinheiro. Total. Então, daqui a 7 anos que vai valer. Daqui a 7 anos. E eu vou lembrar dele. Eu falei, cara, olha a sacada dele. Ele já plantando hoje para colher daqui a 7 anos. Eu falei, às vezes eu quero plantar hoje para amanhã já tá colhendo. Já tá colhendo. Não tem no processo. As pessoas não entendem que tem um regar, tem que esperar e tal. Então, assim, como que você acha que as pessoas podem trazer essa... Você tá dizendo, de ser simples, de olhar ao longo prazo. Como que as pessoas podem aplicar isso no negócio delas? E elas conseguirem alavancar os negócios delas, porque eu acredito que uma sacadinha dessa daqui, cara, pode mudar o game de muita coisa. É fácil e simples. Pega tudo que deu errado de projeto desse ano, então na metade do ano. Olha lá, de janeiro a julho. O que eu comecei que eu não terminei? Ou o que eu fiz que deu errado? Aí você volta para, sabe, brainstorm que a gente acabou de falar? Entra lá e fala assim, o que eu podia ter feito para esse projeto, para essa situação, que seja de forma mais simples. Se você não está conseguindo ver isso, e essa é uma grande sacada, se você não tá, porque normalmente quem cria não consegue ver os erros. Chama alguém de fora
e falou, olha, eu tô com isso, eu criei isso e deu ruim. O que eu podia ter feito diferente? As pessoas vão falar, tá. Só que já não chega batendo. Aham. A pessoa vai falar assim, que burro, não, porque isso... Não é isso. A pessoa falou, você, obrigado, anota e reflete sobre isso. Perfeito. Porque com certeza dali saem coisas mais simples. Perfeito. E engraçado que aconteceu uma coisa que exatamente agora, a gente estava gravando aqui e parou de funcionar, a gente tem um tripé aqui, um gimbal que tem inteligência artificial, aí começou a dar bug aqui do nada, a gente pegou um tripé manual e colocou aqui, já está funcionando do mesmo jeito. Então, se eu fosse complexo, o que eu ia fazer? Não, eu ia parava o podcast, ia arrumar aquilo, não, já fez, já trocou essa habilidade. Que isso também está muito relacionado ao IVP, né? O IVP, fala essa sacada do IVP, como que você utiliza o IVP na sua carreira, o índice de viração própria? Fala mais sobre isso para mim. O IVP que eu digo assim, momentos que você... Por exemplo, aqui foi um exemplo de IVP. Aconteceu um problema, você tem que ser, pela sua energia, a sua alta responsabilidade, você pega aquilo ali e você muda na sua empresa. Há momentos que teve que acontecer, que você teve que trocar tudo. Vamos supor, na Nike você estava fazendo lá, aconteceu um problema, você teve que ter uma ação de si próprio para poder transformar isso. Isso aqui é uma sacada. Sabe que a Nike... Eu sou apaixonado pela história da Nike, tá? Por quê? Ela é a marca... A última marca a ser criada, sabia? É a última marca? Ela é a marca mais nova de esporte. Sabia dessa? Não, de todas as marcas que existem, ela é mais nova. Uhum. Marca esportiva. Só que ela é a que mais valiosa. A segunda marca mais valiosa também é dela. Então, se você pega o bloco da Nike, ele praticamente vale o dobro da terceira marca. Seria qual? Adidas. Adidas. E aí você olha e você pensa assim, ó. Se você olhar toda a história da Nike, ela se reinventa a cada mais ou menos 2 anos, 2, 3 anos. Uhum. De mandar a gente embora, de mudar a estrutura, de mudar todo o pensamento. É assim que funciona. A cada 2 anos ela se reinventa. Exatamente para não cair na mesmice disso. Existe um livro que chama... Já vou lembrar. É o da Nike? Não, já vou lembrar o livro lá. Ele fala sobre você fazer as coisas e você simplificar as coisas e você focar em uma única coisa. Só que lá ele também fala que quando você muda, você chacoalha a roseira, e você muda pessoas de lugares, de posições, elas começam a olhar e ver coisas que as outras não viam. Uhum. Depois de 90 dias, normalmente que você está fazendo aquilo já vira uma rotina, já vira um hábito. A chance de você não ver mais os seus erros é muito grande. Quando você pega 20, depois de 90 dias, você coloca uma outra pessoa, você muda a pessoa de posição, você pega um projeto novo, você molda, isso faz ela sempre estar olhando coisas novas. Multimilionários, pessoas de alta performance, elas têm ciclos de 90 dias. A cada 90 dias, elas... É o que você acabou de falar, mais ou menos do IVP. Ela muda. Uhum. Ela vai fazer um novo esporte, ela vai fazer um novo desafio, ela vai colocar alguma coisa nova de desafio na empresa dela, na mente dela, por quê? Para que ela comece a olhar tudo de forma diferente. No último podcast, tem o nosso amigo que está aqui, ele falou o quê? Que estava no processo de 90 dias, você viu ele falando isso? Uhum. Nos últimos 90 dias eu acelerei pra caramba, tudo mais, Uhum. E que eu sei que agora ele vai entrar numa nova fase de um novo ciclo de 90 dias, onde tem outras habilidades, outras experiências, outras coisas. Então seja esses ciclos. E o IVP, no meu entendimento, é você mudar as coisas. E assim, ó, anota isso. Não é o tempo que... Não é quando você cai, é o tempo que você leva para se levantar de novo, que vai determinar qualquer coisa que você faz. Top. Você vai cair. Isso é fato. Você vai errar. Só não erra quem não tá fazendo nada. Se tiver sentado no sofá, você não vai errar. Mas se você tá errando, é porque você tá tentando, tá testando, tá aprendendo, tá fazendo. Só que o que vai determinar você é o tempo de reação para aquilo. E o que você acha que impede as pessoas de testarem, de fazer? O que você acha que impede? A maior parte, e não sou eu que falo também, a ciência diz que é o medo da rejeição, o medo que as pessoas vão achar. Normalmente é isso. Eu não vou fazer isso, o que vão pensar de mim? Eu não vou criar uma empresa, o que vão falar se eu der errado na empresa? Eu não vou abrir uma live porque aí se ninguém entrar. Eu não vou lançar um livro porque ninguém vai comprar. Esse medo do que as pessoas vão pensar impede você de não sair do seu lugar. E você como liderado, como que você tira... vamos supor, você já liderou várias equipes, já liderou várias pessoas. Como que você consegue, você dá a dica também para empresários que são líderes de ecossistema, como você é um líder de ecossistema,
o que você faz para poder tirar isso da pessoa? Às vezes você precisa da pessoa destravar ali, tirar... Primeiro de tudo, vai estudar sobre pessoas. Vai estudar sobre perfil comportamental. Você vai entender que existem 2 grandes blocos de pessoas. Pessoas que gostam, são mais influentes, são mais dominantes, tem pessoas que gostam de falar, estar à frente, e tem um bloco que são pessoas que são mais introspectivas, que são mais internas, são mais reservadas e tudo mais. Nós somos divididos nesses 2 blocos. Então tem pessoas que são mais faladoras e pessoas que são menos faladoras. Quando você entende que na sua equipe você tem esses 2 tipos de pessoas, você começa a olhar para elas como elas são na sua essência. Você vai começar a colocar elas em atividades onde faz sentido ela ficar. Um cara que fala muito, pra você colocar ele para analisar Excel, planilha e número, o cara não vai conseguir. O cara vai destruir o financeiro lá, porque ele vai ficar conversando, falando e tudo mais. Ao mesmo tempo, se você colocar essa pessoa para atender um cliente, provavelmente ela não vai gostar. Então você começa a entender que existem perfis comportamentais. Desses 2, você divide em mais 2, então são 4, que é o famoso DISC. Então é o dominante, o influente, o conforme e o sistêmico. Quando você entende sobre isso, você começa a colocar essas pessoas, a sua equipe, de forma certa, nas posições corretas. E qual que é a diferença de cada um desses, do DISC? Do DISC, um dominante. O dominante, normalmente, ele vai ser um cara que vai liderar as pessoas. Ele vai ser o cara que é o diretor, ele vai ser o gerente, ele vai ser essa pessoa que está ali. O influente é o cara que gosta de falar, é o cara comunicativo, é aquele cara, sabe do café? O cara que lidera a festa da empresa, esse é o cara que dá o DISC. O conforme, normalmente, é o cara que segue regras. É o cara que normalmente é o cara que chega na reunião e fala assim, vai dar errado aqui, ó. Aí você fala, não, o influente fala, não, nós vamos vender, nós vamos bater 1 milhão. E o cara fala, não. Aqui, ó, precisa assinar esse contrato aqui antes. Esse normalmente é o cara que vai olhar pela sua empresa. E o sistêmico, esse é o conforme. E o sistêmico é o cara que vai seguir o passo a passo. Ele vai lá e fala, não, peraí, mas precisa de uma regra. Você, não, o cara vai vender, mas como é que a gente vai vender? Aonde está o produto? Aonde a gente vai subir? Onde é isso? Onde é aquilo? Então esses são praticamente a diferença dos 4 perfis comportamentais. Você sabendo isso, você coloca as pessoas no lugar certo. Não adianta, imagina, um cara que gosta do passo a passo, eu falar pra ele, mano, rasga o plano e vamos sair no freestyle. O cara trava. O cara fala, não, eu preciso de um passo a passo, amigo. Eu preciso saber o que eu vou chegar amanhã, eu vou fazer o quê? Vou falar com quem? Você fala, não, fala com qualquer um aí, tá no Google, vai procurar. Não é o perfil dele. Ele não vai conseguir. Ele pode se adaptar e tentar um dia e conseguir desenvolver essa habilidade, mas não é o natural dele. Não é o natural dele. Ele vai ter uma habilidade, modelada ou feita, mas não é o natural dele. E com certeza, aí quando você coloca ele num estresse, você coloca ele em uma pressão, tende qualquer um a voltar para o seu padrão normal. Então, num momento de pressão, ele vai voltar para o que ele é. E aí, numa panela de pressão, que você mais precisa dele, ele vai ser o cara que precisa de regra. Mas ele precisava pegar um no Google, e não é esse cara que vai fazer. Então, líderes, donos de ecossistemas, aprendam sobre pessoas. Aprendam os perfis comportamentais. Isso vai mudar o jogo da sua empresa. E, ao mesmo tempo, eu ensino isso dentro do UFV, que eu ensino as pessoas a venderem como é que você vende. Porque da mesma forma que você tem líder, imagina você atendendo um cliente. Imagina que você está numa negociação e o seu cliente do outro lado é um dominante. Ou seja, você quer que ele compre de você, mas ele quer dominar a negociação. Como é que você faz? Total. Ou o cara é um influente, ele quer falar, ele quer contar da vida dele, mas você não quer saber do cachorro dele. Você não quer saber da última viagem que ele fez para Cancún, mas ele quer falar, então você deixa ele falar, para depois você conseguir negociar. Quando você descobre, quando você aprende sobre isso, você muda todo o jogo de tudo que você vai fazer daqui pra frente. Vitor, respira que a galera não tá dando tempo de anotar ali não, porque é uma atrás da outra. E é maravilhoso o que você tá falando aí. Tem um livro que eu também aprendi isso daí, que é o Poder Sem Limites, do Anthony Robbins, que ele fala das pessoas associadoras e as pessoas desassociadoras. É isso aí. E o que acontece? E é muito semelhante ao DISC que você tá falando, né? Que é, por exemplo, ele não coloca uma pessoa, por exemplo, que é, vamos supor, o conforme, que é um analítico que vai olhar ali e vai colocar os erros, para criar ideias. Ele primeiro tem um grupo ali de 4 pessoas ali, que vão criar as ideias, depois ele traz a pessoa analítica e colocar defeito nas coisas para poder fazer acontecer. É isso. Então isso daí, cara, é uma virada de chave. Eu acredito que depende, para algumas pessoas isso aqui é muito profundo, para algumas pessoas isso aqui é raso. Mas eu vou sair de empresa agora. E normalmente, escuta essa, vou falar com a câmera direto, que normalmente você é casado com um perfil totalmente contrário do seu. Então, um cara que fala muito, normalmente ele casa com aquele que não fala nada. E aí você chega em casa e quer falar, e a pessoa fala, pô, mas ou chega na festa, esse é o melhor de todos.
chega na festa, a equipe tá dando risada aqui já. Chega na festa, olha só, vê se não acontece em casa, ou só na minha que acontece isso. Você chega em casa aqui, você chega numa festa, você e sua esposa aqui e tudo mais, o que acontece? Eu estava aqui agora, né? Eu já cheguei, já está falando, e vai conversando, isso aqui lá, e ela já ficou lá para trás. Porque o perfil dela não é essa influência igual a minha. Ela já fica mais reservada, ela fica uma série de coisas. E aí quando eu olho para ela, eu falo, pai, você me largou? Você foi lá falar e não sei o que lá. Então isso é perfil comportamental. E aí o que acontece normalmente? Eu falava, é você que não vem comigo. Você tem que falar com a fulana, você tem que falar com a ciclana, você tem que isso, você que tem aquilo, tudo mais. E isso já começa a dar problema dentro do casal. A maior parte dos coaches ou dos mentorados que eu tive, né, de coaching individual, quando eu vou olhar o problema de casal, de treta com casal, é exatamente sobre isso. É um perfil, o outro perfil, e eles brigam entre eles. Porque um quer que o outro seja igual. Quando você entende que é um jogo de equipe, quem é hoje em casa? Hoje eu entendo o que minha esposa ela é muito boa e o que eu sou muito bom. E a gente fala, ela fala, vai você que isso aqui você é melhor que eu. Mas tem muitas horas que eu falo, amor, que você dá a sua visão pra mim? Porque isso aqui você tá vendo coisa que eu não vejo. Porque eu sou o cara empolgado, sou o cara que vai pra cima das coisas. E se eu tiver errado, você me corrige. Isso não quer dizer, tá? É até uma dúvida. Isso não quer dizer que a pessoa não possa desenvolver. Vamos supor, sua esposa, ela não gosta dessa parte de comunicação que nem você. Tá. Mas você acredita que uma pessoa que tá nessa parte, se ela quiser, ela consegue... Vai ser mais difícil, mas ela consegue desenvolver? Consegue. Aí você vem lá, tem vários livros, Hábitos Atômicos, Poder do Hábito, uma série de coisas. Fala da regra das 10.000 horas, tem uma série de coisas. Você consegue sim desenvolver. Mas é como eu falei, não é algo que é agradável. Não é algo que você vai fazer naturalmente. Mas você consegue sim. Eu vou dar o meu exemplo. Eu, por trabalhar muitos anos como executivo de marcas que me exigiam ter um padrão, ter uma rotina, eu me desenvolvi a ter essa rotina. É o que eu gosto? Não. Se eu for falar pra mim, Vitor, tem que ter rotina. Não é algo que eu gosto. Mas semana que vem eu já entro num projeto que chama Afiando Machado, Foco e Produtividade, onde eu vou ensinar as pessoas a terem foco e produtividade. De uma forma simples, como para mim não é gostoso, não é confortável ter rotina, como é que eu, que não gosto de ter rotina, tenho rotina? E aí é o que eu vou ensinar. Porque é possível ter. Não é algo agradável, mas é. Então todo mundo consegue se modelar. Todo mundo consegue... Para alguns vai ser mais difícil. Mais fácil. Mas o que é mais importante, é que a gente entender e ter a consciência. Quando você tem a consciência que aquilo não é seu natural, mas você tem que fazer o porquê que você tem que fazer, que nem hoje. Eu entendo que eu ter rotina e ser organizado vai me levar a lugares, vai me levar aonde eu preciso estar. Para administrar uma empresa, de ser uma equipe, eu tenho que ter organização. Eu tenho que ter um mínimo de controle de todo mundo trabalha. Eu preciso saber onde nós estamos indo, preciso passar um direcional para a empresa, para a equipe e tudo mais. Eu sei disso que eu preciso ter, então é algo que eu preciso me forçar a ter. Mas não é algo que é natural, entende? Perfeito. E dessas habilidades, vamos supor, independente se a pessoa tem características para desenvolver isso ou não, qual que seriam as 3 habilidades que a pessoa precisa desenvolver? Um empresário, para ele conseguir crescer a empresa dele, exponencializar, revolucionar a empresa dele, seja onde que ele for. 3 habilidades. Você vai falar que é doideira, mas para mim assim, a habilidade que ela tem que ter é entender de pessoas, entender de negócios. Se for 3, né? Para mim é pessoas, negócios e a comunicação, ou alguma coisa do gênero. Essas que são as 3 formas. Mas, entenda que é o seguinte, existem muitos bons empresários, multimilionários, cara, que construíram empresas gigantescas, que tem quando fala no DISC ali, ele é mais reservado. Mas ele contrata diretores, contrata pessoas, contrata outras pessoas que essas vão fazer a frente dele. E ele é um cara muito bom em estratégia. Ele é um cara muito bom em pensar como tem que fazer. Ele é um cara muito bom em fazer o passo a passo. Só que ele contrata pessoas para executar. Para mim, a maior habilidade que a pessoa tem que ter é sobre pessoas. Né? Ela tem que saber sobre pessoas. Que essa é a única habilidade, a única coisa que a IA, que a automação nunca vai tirar. Olho no olho, esse atendimento, essa humanização. Todas as automações que eu faço, todas as IAs que eu construo, todas as soluções neurais que eu construo, ela consegue identificar esses perfis comportamentais, como eu falei, através da fala e da escrita da outra pessoa, para que ela entre num funil mais certo de venda. Porque não adianta nada. Imagina um cara muito analítico, eu falar para ele sobre que uma televisão ela tem uma imagem maravilhosa. Ele não quer nem saber disso. Só que ao mesmo tempo o cara que é um influente e quer só reunir as pessoas em volta para assistir um jogo de futebol, eu falar para ele que tem 5 saídas HDMI, que tem não sei quantos mil pixels, o cara vai falar que coisa chata.
só quero televisão para atender os amigos. Então você entende que a forma de vender é diferente. Então eu identifico o perfil e caio em funis diferentes dentro de uma automação. Então isso é uma habilidade que ninguém vai tirar, que nenhuma IA vai substituir. Então o que eu recomendo é que todos os empresários, executivos, todo mundo aprenda a lidar com pessoas. É isso que vai sobrar daqui a pouco no mundo, essa habilidade de você falar. Porque quando você souber conversar com um robô e saber fazer um prompt, entrar no chat GPT e conversar com ele de forma certa, você não vai precisar, tem várias profissões que você não vai precisar mais, mas você lidar com pessoas você vai precisar. Então, para mim, essa é a maior habilidade que você tem que ter. Isso é uma das coisas que você trabalha, né? Que você ensina os empresários a ter essa habilidade de lidar com pessoas. Hoje, diante daquilo que você faz, quais que são as outras lacunas que você, hoje com a sua empresa e com aquilo que você faz, que você procura suprir hoje, diante das suas habilidades que você desenvolveu? Quais são as lacunas dentro do mercado hoje? Vamos supor, ou varia, vamos supor, dependendo do negócio da pessoa, você vai resolver o problema do que ela tem, ou tem problemas específicos que você resolve hoje em dia? Não, hoje, qual que é a maior dificuldade hoje das empresas? Elas quererem que o mercado compre o que ela está criando, onde tem que ser ao contrário. Você tem que identificar a primeira necessidade do mercado para criar aquele produto. É o que eu sempre pergunto, qual que é a dor que você supre? Qual que é a dor que você resolve? O que você faz? Porque não adianta, né? Você vai falar assim, eu tenho esse copo. Esse copo aqui tem, sei lá, 150 ml. Mas eu não consigo falar com as pessoas para saber se o meu público gosta de copo de 150. Imagina só, eu crio um copo de 150, mas todo mundo tá habituado a tomar um copo de 1 litro. Mas eu não... E aí eu vou começar a olhar. E aí essa é uma lacuna que a gente faz. Realmente quando eu entro na empresa, eu vou olhar como um todo. Eu falo para eles, esse copo, mas que mercado você quer vender? É nesse mercado aqui. Eu vou olhar pro mercado. O mercado todo um copo de 1 litro. Eu falo, olha, ou você cria um copo de 1 litro, ou você vai morrer. Porque as pessoas não estão habituadas. O senso comum deles não está nisso. Não está habituado. Então, normalmente, quando eu entro você falou de lacuna com a empresa, normalmente é isso. Porque eu venho de 10 anos de marca. E eu entendo que a primeira coisa que você faz é entender o consumidor. Normalmente a gente entende o perfil do consumidor, quem está comprando, quem está fazendo, quais são as dores, a gente vê qual dor a gente resolve, dessas dores. O que o meu produto, o que minhas habilidades vão conseguir resolver para essas pessoas. E a gente cria produtos para isso. Seja produtos físicos ou produtos digitais também, são as duas coisas. E seu público-alvo hoje em dia está baseado em pequenas e médias empresas, grandes empresas? Como é que está focado? Pequenas e médias. Pequenas e médias, está focado nisso. Exatamente. E quando você entra na empresa ali, qual que são as 3 primeiras perguntas que você faz para o empresário? Porque é o seguinte, porque a gente está aqui, estou aproveitando o homem aqui, galera, porque aqui tem conhecimento. Qual que são as primeiras perguntas para quando, se um dia ele for contratar o seu serviço, estar junto com você, ele já saber para onde que está indo? Qual que são as 3 perguntas que primeiro você faz pro cara, pro caboclo, quando tá diante de você? Vitor profissional. Vitor profissional. Primeiro, nome. Tô brincando. Primeira coisa, antes de eu entendo que uma empresa, ela é formada, eu vou falar do Brasil, não, o CNPJ foi formado por CPFs. Então uma empresa, a instituição é formada de pessoas. A primeira coisa que eu tendo é saber quem são as pessoas que estão à frente daquela empresa. Aí você vai achar meio louco que eu vou falar, mas se os valores e os princípios de quem está na frente daquela empresa não bate com os meus valores e princípios, normalmente eu não faço negócio. Ou, se eu estou fazendo negócio e descobrir que esses valores e princípios não estão alinhados aos meus, eu deixo de fazer negócio. Porque não vai dar certo. O que vai acontecer? Eu vou dar um exemplo. Né? Eu começo a liderar uma marca onde existem, sei lá, tráfego, existe alguma exploração de pessoas no trabalho. Cara, isso em algum momento vai influenciar diretamente. Então, essa é a minha primeira pergunta. Você fez a pergunta, é isso que eu analiso. Você analisa. Eu analiso, beleza. Os valores da empresa estão alinhados com o seu. Com o meu e com a minha empresa. Beleza, continuamos. Tá. E aí eu vou entrar e eu vou entender, normalmente eu entendo qual que é o perfil do cliente. Primeira coisa que eu faço. Para quem você está vendendo? O que você quer saber? E normalmente nessa primeira pergunta ninguém sabe me responder. É a primeira pergunta básica de qualquer empresa, mas normalmente os empresários não sabem responder. Qual que é o seu cliente? Qual que é a dor dele? O que ele está buscando? O que ele está querendo comprar? Qual que é o seu ticket médio? Quantos produtos você vende por dia?
Qual que é o seu ROI? Você ninguém sabe? Uhum. Ah, eu invisto em tráfego. Tá bom, você investe em tráfego. Quanto de tráfego? Para qual cliente você está fazendo? E normalmente, tá aí, qual que é o funil? Você está pegando o cara daqui e colocando ele para cá. Tá aí, o que você está oferecendo? Qual que é a comunicação? Onde está 90% dos erros das pessoas estão ali. Né? O gargalo. E o último foram 3 perguntas. Primeira pergunta, valores. Eu falei o nome, né? O nome, a empresa. Outra coisa também. Mas isso é uma sacada monstra do nome, muita gente não sabe. E outra, basicamente o nome, quando eu digo, qual que é o ramo de atividade. Porque, assim, o ramo de atividade. Porque assim, cara, eu posso vender tudo, sem vender tudo. Né? Não é que eu sei vender tudo, mas a estratégia você consegue vender tudo. Uhum. Mas tem ramos que eu não entendo. Uhum. Eu não vou conseguir ajudar uma pessoa. Sei lá, meu. Eu posso aprender. Mas tem ramos que eu prefiro delegar para outras pessoas, passar do que outra coisa. Do que você pegar, né? Do que eu pegar. Uhum. Porque eu não vou conseguir atender, não vou conseguir ajudar. Uhum. Então, sei lá. Eu nem sei que ramo que é, mas... Sei lá, um ramo X que chega que eu nunca vendi, nunca fiz nada da vida, é difícil. Porque eu já vendi calota, já vendi boneca, já vendi muita coisa nessa vida aqui. Então, mas tem alguns ramos que eu não atendo, que eu nunca atendi. Ramo de carros, entendeu? Já. Tem muita galera que tá tendo muito problema com carro aí. Qual que seria a dica? Um dos nossos clientes agora tá nesse... tá no ramo? É. É uma dor muito grande da galera. Mas o quê? De vender carro? De vender carro, a galera tá tendo muito... Nós já estamos solucionando já. Solucionando essa. Tem um cliente que tá vindo aí, já vai nos próximos dias vai lançar mais forte aí. É um tipo de cliente que você atende? Um cliente que nos contratou já. Ok. Exatamente isso. Aí, só que ele tava com uma demanda que é interessante, porque ele conseguia atingir muitos clientes, mas não estava conseguindo atender. Então a gente entra com a solução de posicionamento digital e ao mesmo tempo com uma solução de atendimento, onde o digital vai levar para uma solução neural, essa solução neural vai filtrar e ela assim vai cair no humano. Uhum. Então com isso eu já consigo atender muitas pessoas. E eu já começou o podcast aqui, a gente é um podcast muito antigo, já está no 3º episódio, e eu fiz uma promessa aqui que eu vou ter que fazer todo podcast agora. E em homenagem a um Uber. Tava conversando com o Uber esses dias pra trás, e ele é espanhol, e ele chegou e tal, eu perguntei e tal, como é que tá as coisas, como é que tá o mercado aqui e tal. Ele falou, cara, tá muito ruim, daquele jeito espanhol e tal, falando. Aí eu peguei e falei, tá, mas por que? Tá, não gosto de Portugal, não dá certo nada. Eu falei assim, você é casado com uma portuguesa? Tenta mudar de assunto e tal. Ele, não, eu sou casado com uma brasileira. Eu falei, e ela gosta daqui? Também não, também não gosta de estar aqui. Aí eu peguei e falei assim, aí ele falou assim, e você tá quantos anos aqui? Eu falei, tô há 5 anos e tal, gosto bastante de Portugal e tal. E eu falei algumas coisas, minha namorada também falou algumas coisas. Aí ele pegou e falou assim, cara, ele virou pra assim, vou te dar um conselho que eu sou mais velho que você. Saia de Portugal o mais rápido possível. Tá bem? Entendeu? E eu dei uma resposta pra ele, eu não vou falar minha resposta pra não enviesar você. Mas se o cara chegasse e falasse, vou te dar um conselho, e ele te desse esse conselho, o que você falaria pra ele? Eu lembraria de um livro de capa preta que eu gosto muito de ler. Tem uma história que ele manda 12 pessoas espiar uma terra. Uhum. Dessas 12 pessoas, 10 voltam falando que lá tinha gigantes, lá volta falando que lá a terra é ruim, lá volta com uma série de coisas. E apenas 2 volta falando que existem alguns homens grandes, mas a gente consegue solucionar. Mas é uma terra que emana leite e mel. E é pra lá que nós vamos possuir. Uhum. Se você for pegar 20, um pouquinho menos, 12, 17% das pessoas que foram lá e espiaram, elas acharam positivo. E aquele rapaz, nessa história, ele foi nesses 2 e conquistou aquela terra. Existe outra história que fala que, um ditado popular, né, que na terra de cego quem tem um olho é rei. Uhum. Existe outro ditado que fala, um ditado árabe, que fala o seguinte, alguns vendem lenço, alguns choram, outros vendem lenço. Então o que eu entendo é que, eu estou trazendo tudo isso, sempre vão ter pessoas que vão reclamar, mas são pessoas que vão ter oportunidade. E aí quando eu olho para um país desse, eu olho e falo assim, tá bom, beleza, muitas pessoas estão reclamando, mas tem alguém que está prosperando. E eu começo a olhar aqui, como é que essa pessoa está prosperando? E quando eu olho, ela está prosperando muito. Eu falo, peraí, se ela está prosperando muito é que tem um mato alto, tem uma terra fértil. Uhum. E como é que ela está plantando? E aí eu começo a olhar esses 20%. Que é Pareto, né? 80-20. 80-20. Eu começo a pegar esses 20% e começo a olhar e falar, peraí, por que os caras estão olhando? O que eles estão fazendo? O que eles estão vendo que eu não estou vendo? Uhum. E aí eu vou seguindo o que eles estão vendo.
Então, a minha resposta é sempre essa. Seria essa. Eu sempre olho que existe uma oportunidade. A galera que provavelmente vai ver os outros episódios, vê que a galera aqui do Mastermind está basicamente nessa linha. E eu vou te fazer uma pergunta, a última pergunta pra gente finalizar aqui, Vitor, que é a seguinte. Repito, batendo na madeira aqui 3 vezes, tá? Mas imagina que hoje é o seu último dia de vida. Tá bem? Tá? E você tá aqui sua família, tá? As pessoas que você ama, e você teria que deixar uma última mensagem que vai passar em todos os meios de comunicação. Seja nos telemóveis, em outdoor, seja no que for. Qual que seria a última mensagem que você deixaria para seus filhos, deixaria para sua esposa e deixaria para o mundo? É difícil, a pergunta é difícil, pensa aí, pode ficar tranquilo. Eu sei que não é fácil. Uma única mensagem, ou uma única... Vou te falar que eu não seria uma mensagem, seria uma instrução. Uhum. Seja simples, fiquem juntos e ame a Deus antes de todas as coisas. Perfeito. São as 3 coisas que eu falaria. Perfeito, cara, perfeito. Cara, animal, viu? Obrigado. Gratidão, viu, por tudo. Tamo junto, bora, próximo episódio, Revolution Cast. É nóis. Valeu, Vitão. Abraço. É nóis.